Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a esse momento muito importante para o IFSUL, que é o lançamento da nossa campanha IFSUL Livre de Assédios. Sou a professora Rosane Bon e é uma alegria imensa estar aqui hoje. Estou à frente do Departamento de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Ensino desde 2017. E hoje, nessa noite muito fria, nós estamos aqui para darmos start nessa nossa campanha. Guardem bem essa frase, IFSUL livre de assédio. Essa frase representa nosso maior desejo e tudo o que vislumbramos para um futuro muito próximo em nossa instituição. Essa campanha, só para nós tentarmos contextualizarmos um pouco para o público que está nos assistindo, esta campanha ela se constitui num momento paralelo à construção da política de prevenção, enfrentamento e erradicação de assédios e violência do IFSUL. O Departamento de Educação Inclusiva está à frente, juntamente com os 14 campos do IFSUL, por meio dos grupos de trabalho, que nós chamamos GTs, né, de seus núcleos. Né? Quais os núcleos? Núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas, núcleo de estudos afro-brasileiro e indígenas, e núcleos de gênero e diversidade. A organização destas ações, elas estão sendo realizadas de forma coletiva, por meio de 3 comissões. Uma comissão que fica a cargo da redação da política, outra que paralelamente trabalha no desenvolvimento de pesquisas sobre assédio e violência no âmbito da nossa instituição, contribuindo no processo de conhecimento e de diagnóstico do problema e auxiliando nas avaliações das ações educativas. E já a terceira comissão, ela vai atuando na organização de ações educativas, promovendo espaços de debates, reflexão e conscientização dentro de uma campanha institucional contra todas as formas de assédios e violências. Esta última, que é a campanha, né, de ações educativas, ela busca promover uma série de atividades formativas sobre as temáticas das diferentes formas de assédio e violência. Já podemos perceber nos cards que tratam da política e que já estão em nossas redes sociais desde ontem. Cabe destacar também, né, que, além desses trabalhos capitaneados por essas comissões, hoje, com essa live, vamos conversar sobre violências e machismo, marcamos o início da campanha e, ao mesmo tempo, o início do projeto de extensão multicampus, elaborado pelo Grupo de Trabalho dos Núcleos de Gênero e Diversidade, intitulado Conexão no GEDES, em conversas desconstrutivas. E vai propondo, então, a realização de lives mensais, com duração até o final do ano, né, até dezembro, estaremos realizando essas lives, e tem várias temáticas importantes, como feminismos, violências de gênero e LGBTQI+, gênero, sexualidade e saúde, mulheres inspiradoras, empoderamento feminino e protagonismo da mulher negra, representatividade transgênero na política e educação. E a nossa próxima live já acontecerá no dia 26 de junho, com a temática Masculinidades em Pauta, uma conversa necessária. Então, aguardamos vocês lá. Importante salientar que está sendo desenvolvido um trabalho a partir de um processo construído democraticamente dentro da nossa instituição e, portanto, há muitas mãos. Cabe também destacar que investir esforços na promoção e garantia de boas práticas, que são alicerçadas na ética e no respeito às diferenças, e que visam a construção de um trabalho e estudo saudável e seguro para a nossa comunidade acadêmica, é prioritário e de suma importância para o IFSUL, no sentido de garantir uma educação de qualidade e de respeito aos direitos humanos fundamentais. Eu passo, então, agora a palavra para o nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes. Boa noite, Flávio.
Boa noite, Rosane. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento pelo nosso canal do YouTube. Deixar nossa saudação toda especial, né, além da Rosane que já saudei, deixar também a nossa saudação às nossas convidadas, a Gisele Scobernati, a Inesita Silveira da Costa, que estão aqui contribuindo conosco nessa caminhada, nesse processo, né, e com essa live dessa noite. Deixar também a nossa saudação para a Carolina, para a Eugênia, que estão no apoio aí da construção dessa nossa caminhada também, e para a Alexandra e para a Francine, que vão estar aqui fazendo esse processo de inclusão, fazendo a tradução em Libras também. Por último, uma saudação para o Marcos e o Vinícius, que estão na parte técnica aí da nossa transmissão. Então, a Rosane começou, né, que vai marcar muito, né, IFSU livre do assédio, o nome da nossa campanha, e eu quero dizer para vocês que esse é um horizonte que queremos alcançar. Sabemos e temos a clareza que ele é um horizonte que vamos ter que trabalhar muito para alcançar. E vamos ter que ter a participação de muitas e muitos para conseguirmos chegar nesse horizonte do IFSU livre do assédio. Mas ele é um movimento que precisa acontecer de forma intensa, de forma rápida, para darmos conta de todas essas questões que têm assolado a nossa instituição e têm assolado a nossa sociedade como um todo. E, infelizmente, dentro da nossa instituição, tivemos recentemente um fato que marcou de uma ação misógina, de uma ação de violência contra as mulheres, e que acabou levando a uma reação da nossa instituição. Uma reação que vem através da nossa campanha IFSU livre de assédio, vem através da aceleração da nossa política de prevenção, enfrentamento e erradicação de assédios e violências, que já vinha começado a ser trabalhada já desde o ano passado, mas que agora se acelera. Vem através dos nossos núcleos, no GEDES, NEABs, SNAPs, se integrando a esse processo, aos nossos coletivos, ao nosso Conselho Superior se integrando a esse processo, ou seja, fazendo um trabalho para que a construção dessa política ocorra de uma forma participativa de toda a comunidade acadêmica do IFSU. E essa primeira live, então, onde iremos vamos conversar sobre violências e machismo, traz o contexto também da importância dos nossos UGETs com o projeto, né, Conexão dos UGETs. Então, é um conjunto de ações que visa trabalharmos a sensibilização e a conscientização de problemas que enfrentamos na nossa sociedade, que enfrentamos dentro da nossa instituição, e que somente com muita dedicação e com muito empenho de todas e todos conseguiremos amenizar e enfrentar essas violências. Por isso eu convido a todo o IFSU e a todos aqueles que nos assistem de fora também da nossa instituição, que se engajem cada vez mais nesse trabalho de enfrentamento contra todos esses tipos de violências que encontramos, infelizmente, ainda de forma muito forte dentro da nossa sociedade e dentro da nossa instituição. Então, eu quero desejar uma ótima live, mais uma vez agradecer a presença da Gisele e da Inesita, que estarão aqui conosco essa noite, e dizer que vamos enfrentar esse mal e vamos vencer ele, vamos amenizar essas dificuldades que temos encontrado, mas sempre com um engajamento de todas e todos. Uma boa noite para cada um e para cada uma, e até a próxima ocasião. Boa noite, Flávio. Dando continuidade, então, eu agradeço e dou uma boa noite muito especial a Gisele Scobernati e a Inesita Silveira da Costa, nossas convidadas de hoje, que com certeza irão abrilhantar muito a nossa noite e os nossos temas que são tão necessários, né? A participação de nossas intérpretes de Libras, Alexandra Carvalho da Silva e Francine Garcia. E agora eu vou, então, passar a palavra para as nossas mediadoras, colaboradoras técnicas do Departamento de Educação Inclusiva, muito envolvidas nessa temática também,
grandes apoiadoras do DPEI, né? A Eugênia Skeff de Oliveira, nossa colega psicóloga do campus KVG, e a colega Carolina Vergara Rodrigues, professora de Sociologia do campus Pelotas. Boa noite. Passo a palavra, então, para a Eugênia. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje à noite para discutir um tema tão importante, tão complexo, né? Um grande problema de saúde pública, né? Tenho certeza que as nossas convidadas dessa noite irão contribuir muito, né, para reflexões e nesse importante debate, né, sobre esse tema tão complexo, né, nos auxiliando, então, nas reflexões para implementarmos, né, com êxito, essas políticas educacionais da nossa instituição, né, que visam, então, como bem falou a Rosane, né, e o nosso reitor, Flávio, da importância, né, de prevenirmos e de enfrentarmos situações de assédio e de violência dentro da nossa instituição, né. Cada uma das nossas profissionais que nós vamos chamar aqui, elas terão 30 minutos de fala e depois nós abriremos, então, para 15 minutos de perguntas e diálogos com o público aqui presente, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E nesse momento, então, eu vou chamar, vou apresentar o currículo, então, das nossas convidadas, para depois chamar a nossa primeira convidada a fazer sua fala, né? Então, nessa noite, nós teremos aqui presente a psicóloga, coordenadora do Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente de Pelotas, NACA, né? A Gisele é psicóloga, então, formada pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em saúde da família pelo Instituto Superior de Pesquisa e Ensino, ISEP, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas e doutora pelo Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, no PSEX, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a nossa segunda convidada desta noite é a professora Inesita Silveira da Costa, professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora do curso de Direito da mesma universidade. Inesita tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal e Criminologia, graduada em Direito pela UFPEL, mestre em Direito e Vulnerabilidade Social pela Universidade Federal de Pelotas e doutorando em Política Social e Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pelotas. Sejam muito bem-vindas. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para a psicóloga Gisele Scobernati, minha conhecida de longa data. Oi, olá, boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada, Eugênia. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui, de poder falar um pouquinho do trabalho da gente, do que a gente tem produzido, do que a gente tem estudado e do que a gente tem trabalhado. Eu vou pedir desculpas, mas eu tive uma pane eletrônica, o meu computador, não sei por que parou de funcionar, eu não consegui nem imprimir o roteiro do que vocês mandaram e tal. Então, eu vou conversar um pouquinho do que a gente tem trabalhado sobre abuso sexual, tá? E exploração sexual. Tá? Bom, como eu trabalho com isso há mais de 20 anos, às vezes, eu tenho a sensação de que eu me repito. Embora eu fale para públicos diferentes, às vezes eu fico com essa sensação e provavelmente eu me repita mesmo, tá? Então eu vou falar alguma coisa assim, algumas coisas muito básicas e aí depois acho que a gente deixa então para o debate alguma coisa talvez mais esclarecedora, digamos assim.
Claro, eu vou fechar minha câmera, tá, Gisele? Depois a gente volta no momento das perguntas, tá bem? Tá certo. Bom, o que eu trabalho, na verdade, é com abuso sexual de crianças e adolescentes, tá? E a gente teve agora, no último 18 de maio, o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom, e essa coisa, abuso sexual, assédio sexual, violência sexual, e são várias expressões assim que às vezes se colocam como sinônimos, mas que em verdade elas guardam algumas especificidades. Bom, então, por que a gente usa a palavra abuso sexual de crianças e adolescentes? Tá? O termo abuso, ele é utilizado porque ele configura uma intenção de causar algum dano e a repetição da ação, tá? Por isso que a gente usa o termo abuso, ou seja, alguém tem uma intenção de produzir algum tipo de dano e essa intenção e essa ação, né, se repete por mais de uma vez. Tá? Então, é a repetição e a intencionalidade que configuram a palavra abuso. Tá? E quando eu falo de abuso, eu falo de uma relação desigual, em termos assim mais simplificados. É uma relação onde a pessoa que abusa tem alguma condição hierárquica sobre a pessoa que sofre o abuso. Tá? E neste caso, tá, a gente está falando de protagonistas, em geral, com uma diferença no nível de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento psicossexual, tá? Ou seja, estou falando de uma pessoa adulta cometendo atos e ações de cunho sexual com uma criança ou um adulto com um adolescente, tá? Esse é o mais corriqueiro, tá? E normalmente um homem e uma menina, tá? Esse é o abuso, a forma de abuso mais recorrente, mais comum. Mas a gente vai ter também adolescentes que têm condutas abusivas em relação a crianças, tá? Então, a gente tem que precisa haver uma diferença. Alguns autores, né, a literatura aponta 5 anos de diferença, tá, entre a pessoa que comete o abuso e a vítima. Isso configuraria abuso. Na nossa experiência, a gente tem procurado muito mais do que o termo faixa etária especificamente, a gente tem trabalhado com a perspectiva de níveis de desenvolvimento psicossexual diferenciados. Tá? Então, quem tem um nível de desenvolvimento, ou em tese deveria ter um nível de desenvolvimento psicossexual mais amadurecido, contra alguém que ainda tem um nível não totalmente desenvolvido ou ainda não despertado também, tá? Que é o caso das crianças muito pequenas. Bom, toda e qualquer ação, todo e qualquer gesto, né, palavras, ações, gestos que tenham por objetivo gerar algum tipo de gratificação sexual para a pessoa que pratica, tá? E que é capaz de causar algum dano e algum prejuízo na vítima, é considerado abuso sexual. Então, toda ação, todo gesto, toda palavra de cunho sexual, erótico, sensual, capaz
de trazer algum tipo de gratificação para a atenção sexual do adulto e algum tipo de dano à criança, tá? Criança ou adolescente, tá? Então, isso é, em linhas gerais, o que configura abuso sexual, tá? Bom, o que se tem discutido, o que se tem trabalhado e pesquisado, é que pelo menos 75 a 80% das situações de abuso sexual, elas são do tipo que a gente chama incestogênico, ou seja, estão dentro das relações familiares, ou são relações incestuosas. Mas, né, mais importantemente falando, de pai para filha, tá? Então, o principal agressor é o pai e as principais vítimas são as filhas meninas, tá? Bom, depois a gente vai ter o padrasto, depois a gente vai ter tios, avós, né? Mas muito raramente a gente vai ter uma situação de abuso sexual por um desconhecido, né? Aquele que às vezes a gente vê nos filmes, né, nas coisas assim de alguém que foi estuprado na rua por alguém desconhecido, e em 21 anos de trabalho com vítimas, eu confesso que talvez eu conte em meia mão, né, o número de situações em que o agressor sexual, em que o abusador sexual não fosse alguém com quem a vítima tivesse algum tipo de contato e de intimidade, tá? Ou melhor, de confiança, tem um vínculo de confiança. Então, sabe aquela história que a gente contava para as crianças? Quando eu era criança, contavam, né? Não fala com estranhos. Na verdade, no caso do abuso sexual, essa máxima não funciona. Por quê? Se a gente tem um percentual tão alto, né, de situações de abuso que acontecem dentro das relações de intimidade, dentro das relações familiares, né, essa máxima não vai funcionar. Tá? Então, em geral, o agressor é alguém em quem a criança confia. Tá? Então, isso vai explicar, talvez, para a gente, por que o maior índice, em 2017, eu acho que fizeram um levantamento, tipo um censo, né, para dizer que 70% das situações de estupro no Brasil, na verdade, as vítimas são crianças e adolescentes. Tá? Então, em 70% dos casos de registros de violação sexual, elas realmente têm como vítima crianças e adolescentes. Tá? Talvez por isso, né, esse tema tenha ganhado um pouco mais de atenção e de visibilidade, digamos assim, ao longo desses últimos 15, 20 anos, né? E também porque talvez seja mais caricata, seja mais contundente tu falar de algum adulto tendo algum tipo de prática sensual, erótica, sexual com criança, né? Então, isso também aciona mais as pessoas e isso parece que tem uma censura maior, né? Então, ganhou mais visibilidade. Muito embora, né, lá em 1998, 99, quando eu comecei a me interessar por isso, a gente não falava sobre isso, não se discutia abuso sexual. Eu me formei em 1991 e eu nunca ouvi falar sobre abuso sexual ou violência sexual durante a minha graduação. Tá? Bom, e isso tem 2 décadas, né?
NACA tem 21 anos, então é mais ou menos esse o tempo, assim, que a gente fala e discute sobre isso. De lá para cá, o assunto ganhou muito mais visibilidade, tem muito mais gente trabalhando com isso, muito mais gente pesquisando, né? E a gente hoje já tem até um dia, né, de mobilização e de luta contra essa forma de abuso infantil. Tá? Bom, a exploração sexual é também uma forma de... mas eu acho que vale a pena, só antes de passar para a exploração sexual, vale a pena a gente dizer que a maior parte das situações de abuso sexual, tá, elas não implicam necessariamente na relação sexual propriamente dita, ou um termo jurídico, na conjunção carnal. Tá? A professora Inesita vai estar falando também, talvez até por isso, né, em razão disso, na última reforma do Código Penal, o crime de estupro ampliou, né, as suas possibilidades e está todas para nós é tudo abuso sexual, né, e hoje quase tudo foi para dentro do espectro do estupro, né. Bom, então, a maior parte dos casos que nós atendemos lá no NACA, tá, são meninas, né, na faixa etária de 7 a 14 anos, tá, e que muito poucas delas têm evidências físicas, tá? E aí por isso que acaba que o trabalho de um serviço especializado tem tanto impacto dentro da sociedade, porque tu passa a trabalhar com evidências não concretas, né? Então, a maior incidência são de situações de toque, de exposição, né? De carícias, de contato mais próximo e tal, mas não necessariamente de conjunção carnal. Tá? Não que isso não possa acontecer, né? Os abusos sexuais muito prolongados, eles acabam, às vezes, começando com o toque, a passada de mão, a esfregação e coisa e tal, e acabam evoluindo para a relação sexual em si. Tá? De quando, né? De quando a gente começou a trabalhar para hoje, a gente já não tem mais situações de casos tão prolongados. Tá? Como o assunto ganhou mais visibilidade, a gente tem uma rede de serviços e uma estrutura de serviços muito mais equipada para identificar situações de abuso sexual e notificar e denunciá-los. Então, a gente tem a interrupção da situação abusiva de forma mais precoce nos dias de hoje, né? Então, a gente tem as escolas muito mais preparadas para identificar ou para perceber sintomas, perceber sinais. Também uma escola já mais apropriada da rede de proteção, né? Então, podendo se responsabilizar, né, por essa denúncia, né? E a denúncia é o primeiro passo para a cessação da violência, tá? Então, o que acontece? Uma vez identificada a situação, uma vez denunciada, a gente começa todo um trâmite legal, mas também um trâmite protetivo, né? Que é a questão de proteger a criança no sentido de dar suporte às suas demandas afetivo, emocionais, que possam vir a se fazer presentes após a situação
de abuso, né? Bom, então, na maior parte das vezes, né, então, como já dito, o agressor são homens, tá? Não que não haja, não há mulheres abusadoras sexuais, há sim, tá? E há também na questão das mulheres enquanto autoras de abuso sexual e nos meninos vítimas de abuso sexual, toda uma questão de gênero muito presente, né? E de papéis muito cristalizados, né? Então, por exemplo, assim, disse que há uma subnotificação das situações de abuso de meninos, tá? Que sofrem abuso, né? A gente tem a proporção de, antigamente era 70-30, hoje a gente já tem 60-40, né? 60% meninas, 40% meninas. Mas há quem teorize que talvez o número de meninos, né, abusados sexualmente seja subnotificado. Por quê? Porque tem toda uma questão de papel de gênero, de lugar, né, dentro da questão da vitimização sexual, né? Então, assim, via de regra, os meninos que sofrem abuso, eles apanham, né? Eles são vistos como sem vergonhas, porque se deixaram capturar, porque queriam, né? Então, os pais, né, os cuidadores, às vezes, muito mobilizados com a possibilidade de que isso possa ferir a masculinidade dos seus filítios machos, fazem verdadeiros strikes, né, com essas crianças, né, tentando corrigir abaixo de porrada, né, negando, né, e ocultando a denúncia, a situação, para que isso não ganhe mais visibilidade, que possa manchar, né, entre aspas, a reputação do menino, né? Obviamente que quando a gente deixa de notificar, quando a gente deixa de denunciar, a gente acaba fazendo com que essa criança não consiga, né, essa família, essa criança não consiga acessar, né, a rede e não consiga ter acesso aos serviços que possam propor a ressignificação da experiência do abuso, né? Então, essa criança vai, além do abuso sofrido, vai com o estigma da masculinidade viril, né, e te vira com isso, né? Depois a gente encontra aí esses machos todos errados aí pela vida adulta e a gente às vezes não entende por quê. Bom, da mesma forma que a questão do gênero está extremamente presente quando a gente pensa mulheres abusando sexualmente, tá? E aqui eu vou abrir um parêntese e talvez a Eugênia possa lembrar disso, se a gente foi colega de mestrado. Quando eu fui fazer mestrado, eu fui pesquisar sobre os abusadores sexuais. Eu queria pesquisar sobre os abusadores sexuais. E uma professora da antropologia me questionou por que eu estava falando em homens abusadores. E aí eu disse a ela que as mulheres eram incomuns, as mulheres agressoras sexuais eram incomuns. Normalmente, tratavam-se de mulheres com transtornos psiquiátricos. E ela insistiu na pergunta, ela ficou, mas e as mulheres? Mas e as mulheres? E à medida que ela foi insistindo e eu fui reproduzindo o discurso, né, psicologizante
do abuso cometido por mulheres, eu fui me dando por conta o que ela estava dizendo. Da mesma forma que a gente, durante muito tempo, acreditou que os homens autores de violência sexual, de abuso sexual infantil, eram doentes, eu estava meio que reproduzindo esse mesmo. Eu não, eu estava reproduzindo o que diziam, mas não fui eu que inventei isso, mas nós convencionamos dizer que mulheres normais, né, bem adaptadas, não abusam sexualmente, só as mulheres portadoras de algum transtorno. Tá? Era a mesma lógica dos homens abusadores que são doentes. Tá? E hoje, na verdade, a gente já consegue trabalhar com uma perspectiva de que as pessoas que abusam sexualmente, salvo algumas exceções, elas não são doentes mentais. Tá? Elas podem ter falhas, né, prejuízos no desenvolvimento psicossexual, mas não necessariamente doentes mentais. E aí, para as mulheres, entra um componente também bem importante, cultural, né? E de que as mulheres, mães principalmente, né? Elas são boas e elas são incapazes de produzir violências, né? Então, foi isso que a gente acabou trabalhando no mestrado, que é a questão das mulheres que abusam sexualmente. Tá? Então, esses são dois componentes que eu acho sempre importante destacar quando a gente vai falar de meninos e de mulheres, meninos vítimas e mulheres que abusam, porque tem um componente forte de gênero, de lugar cristalizado, de cultura, que atravessa essa questão. E que a gente tem que ter presente isso, sob pena da gente, às vezes, negar o abuso ou não reconhecer o abuso onde ele realmente existe. Bom, dito isso, né, eu acho que a gente pode dizer que hoje o abuso sexual tem muito mais visibilidade, ganhou notoriedade, ganhou espaço não só de mídia, mas espaço dentro das políticas públicas, né? Nós contamos hoje com uma superestrutura de proteção, tá? Que inclui desde dos conselhos municipais de direitos da criança e adolescente, que é o que vai trabalhar as políticas públicas, tá? Os conselhos tutelares, que são aqueles órgãos, aquelas pessoas que vão fazer a verificação, vão acolher as denúncias, vão fazer a verificação das denúncias e vão aplicar as medidas protetivas. Tá? E aqui, leia-se, entre tantas medidas protetivas, o atendimento psicossocial, o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, a requisição de tratamento para a vítima ou para os familiares, é uma das tantas medidas protetivas que o Conselho Tutelar pode aplicar em situações de verificado a possibilidade de abuso sexual. Tá? Bom, depois a gente tem, né, já mais recentemente, né, as promotorias, né, especializadas, aqui em Pelotas é a terceira promotoria especializada, que é a da infância e da juventude, com a doutora Luciara Roubo da Silveira, tá? E o juizado especializado também, tá? Juizado da infância e da juventude, tá? Que vai cuidar de todas essas demandas. Tá? Bom, faltava, né, nesse aparato todo as delegacias de proteção especializadas. Tá? E aí essa foi
a que chegou mais recentemente no nosso município, que é a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, que vai cuidar da responsabilização dos agressores. Se o Conselho Tutelar, se a Promotoria da Infância e da Juventude, se o Juizado da Infância e da Juventude, acho que eu fiz alguma coisa aqui, não sei o que eu fiz. Se o NAC é um serviço de atendimento e tal, se todos esses serviços, essas instâncias, esses equipamentos, digamos assim, eles são tidos como protetivos, tá? A delegacia vem para fazer a parte de responsabilização do agressor, tá? Então, assim, tem a doutora Inesita que fala melhor do que eu sobre isso, assim, mas nós vamos ter coisas que vão correr na esfera da proteção, quando a gente está falando de denúncias de abuso sexual, e a gente vai falar de coisas que estão na esfera policial. Então, às vezes, assim, a pessoa diz que, mas eu fui no Conselho Tutelar e eu fiz a denúncia, que é a porta de entrada. Normalmente é no Conselho Tutelar, é para o Conselho Tutelar que se notificam as suspeitas. Eu não preciso ter certeza, porque não é a função do professor, não é a função do médico, não é a função do vizinho saber se isso ocorreu ou não ocorreu. Claro que ninguém vai ser leviano a qualquer coisinha de nada sair denunciando, mas a gente tem alguma suspeita, né? A gente tem uma responsabilidade, tá, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, de fazer a notificação. Tá? E aí, a partir disso, esse aparato todo, Conselho Tutelar, Ministério Público, serviços de atendimento, serviços de saúde, serviços de assistência social, e tudo, vão ser acionados, tá? No sentido de proteger essa criança. Tá? Agora, se não houver um registro, uma ocorrência policial, um boletim de ocorrência policial lá na Delegacia da Criança e do Adolescente, não vai acontecer o inquérito policial que visa, né, descobrir quem é o autor e se vai fazer uma representação no sentido de responsabilizar essa pessoa pelo ato abusivo. Tá? Então, é comum, às vezes, as pessoas dizem, mas eu fui no Conselho Tutelar e não aconteceu nada. Bom, no Conselho Tutelar, tu não vai mandar o cara para a cadeia, certamente não. Então, o que normalmente os conselheiros fazem é acolherem a denúncia, né? Aplicar as medidas protetivas que julgar pertinentes daquela situação, mas é também de orientar a família ou quem tiver com a responsabilidade daquela criança de fazer a notificação da situação de abuso na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, para que aí a gente possa ter a responsabilização do agressor. Aliás, sempre, né, se a gente não tiver essa notificação, a gente dificilmente consegue ter a responsabilização do autor. Já é bem difícil, hein? Eu quero dizer para vocês que demora muito, tá? E às vezes não se consegue ver o agressor responsabilizado, né? Muito em função, às vezes, do decurso de tempo, da dificuldade de fazer provas materiais, né? Então, mas se a gente não fizer um BO, menos ainda, menos chance ainda se tem de conseguir isso. Bom, e eu não sei há quanto tempo eu ando, Eugênia, mas eu tenho a impressão que estou entrando aqui justamente para avisar do tempo. Tá. Está fechando os 30 minutos, né? E a gente vai conversar um pouquinho agora, então. Tá, a Carolina Vergara, nossa colega, e Oi, também colega de mestrado, né, Gisele? Então, tá. Tá aqui também para contribuir com a gente. Boa noite. Boa noite a todos e todas que
estão nos escutando. Obrigada, Gisele, pela sua fala. Bom, nós temos aqui no chat do YouTube algumas manifestações de colegas, né, pessoas que estão nos assistindo agora, Janaína, Dulcineia, Mineia Freso, Wellington Barros, né? Temos colegas também dos Nugedes, Neabis, dos campos de Lajeado, Passo Fundo, Jaguarão, Sapiranga, Sapucaia, Pelotas e Santana do Livramento. Temos algumas manifestações também no chat do YouTube, parabenizando pela iniciativa, falando da necessidade desse diálogo e desses temas, né, em questão dentro do Instituto, o Fábio Oliveira Dias, professor Eliezer, professora Veridiana Kroloff, o Alexandre Pitol, Lucas Vanini, são algumas dessas pessoas que estão nos parabenizando pela iniciativa, parabenizando a fala tua, Gisele. Bom, nós temos 3 perguntas para te encaminhar. Abrindo aqui as perguntas. Bom, a primeira das perguntas é uma proposta minha. Gisele, uma pesquisa realizada no ano de 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o tema assédio, concluiu-se que as mulheres eram as maiores vítimas de assédio moral e sexual, com um percentual maior entre as técnicas administrativas e discentes. Entre o perfil ainda das vítimas, temos pessoas negras, bissexuais, travestis e pessoas trans. Por outro lado, no perfil do agressor, temos majoritariamente o homem. Neste contexto, os homens cometeram 85% dos assédios morais e 90% dos assédios sexuais dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No teu ponto de vista, Gisele, temos introjetado dentro do ambiente universitário, escolar e de trabalho a cultura do estupro, a falta da ideia de consentimento e o assédio como práticas machistas, misóginas? Bom, e nós temos outras 2 perguntas que vão na seara, né, da nossa instituição, como lidar com os casos de violência sexual. A primeira delas, então, está sendo realizada pelo professor Eliezer dos Santos Oliveira, colega de Santana do Livramento, que inclusive, né, é idealizador aí das lives. Ele pergunta o seguinte: como escola, como devemos receber e acolher esses alunos no período pós-pandêmico, de modo que sejamos capazes de identificar e atuar nesses casos de violência sexual? O nosso colega William já manda um abraço para ti, Gisele, teu colega de NUPSEX. Ele diz o seguinte: qual deve ser a atuação da escola diante de uma situação de abuso sexual que uma ou um aluno vem sofrendo por parte de algum familiar? Então, são essas 3 perguntas que eu te encaminho nesse primeiro bloco. A Eugênia também vai te encaminhar uma pergunta, e aí, então, tu pode realizar as tuas respostas. Preferes que eu faça a pergunta agora, Gisele, ou tu responde essas e depois coloco mais eu corro o risco de me esquecer depois. Pois é, por isso que eu acho que eu vou aguardar, então, e tu responde essa e depois eu faço um outro bloco. Tá, então tá. Bom, cultura do estupro, certamente, né? A gente tem isso, assim, eu diria que mais que introjetado, é naturalizado, né? A gente já naturaliza a conduta abusiva em relação às mulheres. Bom, a população LGBT, então, parece que tudo está autorizado contra, né? Então, acho que sim, acho que temos isso. E esse talvez seja o grande desafio nosso, e o mais severo dos desafios, na minha opinião, é quando as coisas entram no campo da cultura, né? É muito mais difícil a gente desconstruir essas coisas que foram se construindo durante séculos, né, de história e tal. Então, acho que está presente, mas acho que assim como se constrói, se desconstrói, né? E acho que são... sabe, não silenciar, não achar que é natural, esse é o problema. Quando a gente naturaliza as coisas, a gente entra na linha do deixa disso, tá, bobagem, coisa e tal, e a gente acaba engrossando essa perspectiva realmente machista, misógina e tal. Então,
acho que o que a gente precisa fazer é isso, é ir desconstruindo essa lógica, e o caminho, e o único caminho que me parece, ou os únicos caminhos é através do debate, da discussão, para que as pessoas se apropriem disso, para que as pessoas percebam isso como não natural, né? E denunciem, né? Gente, porque eu sei que as pessoas dizem, mas não vai dar nada. Não, mas é exatamente esse pensamento do que não vai dar nada é que faz o sentimento de impunidade, e a impunidade é o que está, né, como pano de fundo e a base da cultura do estupro. Tá? Nós temos no nosso país uma cultura de impunidade muito enraizada, nós temos a cultura do jeitinho brasileiro e coisa e tal. Então, esse caminho legal, a gente tende, às vezes, a, a ignorar, né? Mesmo que a gente possa ter ressalvas quanto à eficiência da nossa estrutura jurídico-penal, ainda assim, além do debate, da discussão, da desnaturalização do tema, da produção de conhecimento, pesquisa no assunto, né? E a parte de responsabilização, acho que são o tripé, digamos assim, mobilizar, né, produzir conhecimento, mas denunciar, né, porque tem que correr junto as três coisas. Tá? Como que a escola, né, acho que foi a pergunta do professor Eliezer, falou no pós-pandemia, né? Olha, gente, eu confesso que eu tenho muita curiosidade de saber como é que as coisas vão ficar depois, né? A gente levou um tempo enorme, né, para conseguir tentar achar um formato, né, para lidar com isso tudo, né? E a gente vai ter que achar um novo formato para depois que tudo isso passar, né? Porque não seremos mais os mesmos, ninguém será mais igual, né? Mas, assim, quero registrar que a escola tem um papel importante na proteção de crianças e adolescentes, né, em situação de abuso sexual, de violações de modo geral. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar muito, porque tem se falado recorrentemente sobre isso, e eu posso dar o testemunho do nosso serviço. A violência contra crianças e adolescentes aumentou sobremaneira durante o período de pandemia. Tá? E isso inclui-se o abuso sexual, né? As formas de violação sexual. Então, assim, alguma coisa em torno de mais de 100%, tá? Do que a gente atendeu no mesmo período do ano passado, né? Então, o que a gente entende por isso? Assim, a escola protege, tá? A escola é o nosso grande parceiro, né, na proteção de crianças e adolescentes, dentro de uma perspectiva de prevenção, né? Então, acho que quanto mais visibilidade, né, e quanto mais a escola puder levar para o seu interior esse tipo de debate, esse tipo de discussão, mais ela vai cumprir com esse papel de prevenir, de contribuir para a prevenção de abusos e proteger crianças e adolescentes. Bom, quanto à outra questão, o que a escola faz, né? Na verdade, se a gente fosse levar ao pé da lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as escolas, as unidades básicas de saúde, elas estão obrigadas a denunciar situações suspeitas, né? Suspeitas de abuso, tá? O caminho primeiro, normalmente, é o conselho tutelar,
Tá. Aí eu sei que em muitos municípios existem algumas dificuldades com essa instância, tem alguns que têm algumas dificuldades e tal. Bom, mas aí pode ir no Ministério Público direto e formalizar uma denúncia de que está suspeitando de que haja abuso, tá? A partir daí, uma vez notificado, né, as coisas vão andar no sentido de proteger e de tomar as medidas cabíveis em relação ao processo, tá? Assim, existe um tripé, digamos assim, né? Quando a gente fala de crianças em situação de abuso, a gente tem que prever a cessação do abuso primeiro, e isso normalmente ocorre com a denúncia, tá? O segundo é a ressignificação da experiência do abuso para a criança e a reabilitação dos agressores nesse tripé, né? Então, a gente ainda está trabalhando muito ali ainda em cima da perspectiva da vítima e tal, mas já tem bastante coisa construída, bastante coisa consolidada, mas acho que é uma luta importante ainda, sabe? De muita mobilização, de mobilização permanente, gente, assim, né? Porque é muito forte, isso está tão enraizado assim, que se a gente não ficar permanentemente batendo e mobilizando nisso, a gente escorrega e volta para trás um pouquinho. Eu não sei se eu respondi, mas se faltou alguma coisa, reperguntem, por favor. Tá? Gisele, acho que vamos fazer só mais uma pergunta e depois vamos passar para a nossa próxima convidada, né? Que o nosso tempo aqui, a gente estabeleceu 15 minutos, né, de diálogo. Infelizmente, né, a gente tem que estabelecer um tempo, né? Tá. Mas está ótima a tua fala e temos muito a questionar, né, e aprender. Bom, normalmente, assim, então, a escola, né, entende que psicólogos e assistentes sociais estão preparados para o atendimento dessas demandas, né, em função de uma formação prévia, né, que eles têm nesse sentido. Assim, é natural, né, que o restante da comunidade acadêmica acabe não se envolvendo mais ativamente com a problemática da violência, né? Então, de que forma que a gente pode, então, estar sensibilizando, né, os professores e os demais técnicos administrativos, né, sobre a importância de seus papéis enquanto servidores e educadores na prevenção e no enfrentamento, então, de situações de assédio e violência, né? Como é que tu acha que pode ser essa sensibilização, né? Como é que tu enxerga isso, assim, para envolver mais toda a comunidade, não só os técnicos, psicólogos e assistentes sociais nessa discussão, né? Bom, eu vou fazer um preâmbulo, assim, porque pega um pouco do que eu trabalhei na questão do doutorado, que trabalhei com situações de abuso sexual e uma perspectiva psicologizante, né, do sistema de garantias, tá? Essa é a questão, né, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem uma perspectiva, e eu fiz uma referência à minha fala, né, de que ela acontece majoritariamente dentro das relações familiares. Então, ela tem uma questão de segredo, de silêncio, que às vezes, e muitas vezes, permeia as situações de violência, né? Porque ninguém sai dando publicidade de que abusa, ou de que bate, ou de que agride, e tampouco as pessoas não se sentem mal ou expostas de saírem dizendo que foram vítimas de violência, né? Então, dito isso, né, se criou uma cultura de que, bom, para resolver isso, a gente manda para o psicólogo, tá? E essa perspectiva psicologizada é tudo que a violência, que o abuso sexual não precisa, porque ele reproduz um pouco o viés do silêncio, né?
desse acordo que acontece, de que não se pode falar a respeito porque está protegido, o que eu falar com a psicóloga está protegida pelo nosso sigilo profissional, né? Então, eu acho que a gente tem que acabar um pouco com essa perspectiva psicologizante. Não é só psicólogo que pode trabalhar com isso. A prevenir, mobilizar, articular é toda e qualquer pessoa que se sinta incomodada ou injuriada com essa questão, né? Então, todos nós, sejamos quais seja a nossa formação, o lugar onde nós estejamos, nós estamos aptos a fazer essa mobilização, né? O psicólogo vai chegar lá no momento em que tem que, talvez, reparar algum prejuízo, alguma coisa. Mas não é só nós, não. Não, isso se faz o tempo inteiro. Tá? E se a gente for pegar uma questão mais teórica, por exemplo, do abuso sexual, tem alguns autores que dizem que existe a pessoa da confiança. E essa pessoa da confiança, às vezes, é a tia da merenda, né? A tia da faxina, né? Então, todo mundo tem que estar mobilizado e articulado, né? E dominando minimamente essa questão para poder acolher, para poder prevenir, para poder apoiar, dizer alguma coisa, né? Identificar, encaminhar uma possível medida, alguma coisa. Acho exatamente, acho que é isso, ótimo, Gisele, obrigada pela tua contribuição. Obrigada. Então, acho que agora vamos chamar a nossa próxima convidada para iniciar a fala dela. Seja bem-vinda, professora Inesita Silveira da Costa. Estamos te aguardando. Boa noite. Olá. Também a Inesita, né? Minha conhecida de longa data. Seja bem-vinda, Inesita. E vou fechar a câmera um pouquinho para tu fazer a tua exposição. E daqui a 30 minutos, então, a gente retorna para o nosso diálogo, nosso debate, tá? Eu acho que é isso. Muito bem, então, boa noite a todos. Quero fazer uma saudação aqui especial ao IFSU, né, na figura do reitor, professor Flávio. Também agradecer muito o convite da Eugênia, né, que me convidou a participar dessas lives, né, que falam sobre o fim do assédio, ou pelo menos uma mobilização contra o assédio, né, IFSU sem assédio, importante iniciativa. Quero saudar também aqui as nossas tradutoras, a Carolina, a professora Rosane, dar os parabéns à Gisele pelo que ela nos brindou agora, com a fala dela, com as considerações sobre a violência, né, nesse aspecto da violência sexual, né, que assola crianças e adolescentes, e que também é extremamente difícil, né, de abordar e de tratar. Todo o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho do NACA. Fizemos um projeto há muitos anos atrás na Universidade Federal, onde eu levei alunas, né, e alunos para assistirem às reuniões, né, e participarem das atividades do NACA, e é um trabalho, né, excelente e muito importante, né, desenvolvido por esse núcleo. Bom, o que me trouxe aqui hoje, né, é para falar um pouco sobre violência contra a mulher, né? Eu, desde 1992, sou professora da Universidade Federal de Pelotas, da disciplina de Direito Penal e da disciplina de Criminologia.
Tá? Então, a minha formação é uma formação muito na área do direito, né? Especialmente na área do direito penal. Tá? E desde 2006, né, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, eu tenho me dedicado, então, a estudos mais específicos e mais aprofundados no que refere à violência contra a mulher. Né? Então, só para a gente fazer algumas reflexões, né, eu vou trazer aqui uns dados históricos, né, vamos olhar um pouco para trás, para a gente poder entender da importância da gente tratar sobre, com relação a essas violências, né, sobre esse tipo, eu digo violências no plural, porque, na verdade, a violência contra a mulher não é nunca uma violência isolada, né? É um conjunto de violências, né? E a Lei Maria da Penha, ela, de uma certa forma, conseguiu trazer, né, essas formas de violência bem delimitadas, que depois eu vou falar um pouco também sobre isso. Se a gente for olhar, né, sobre a história dos direitos da mulher, a gente já começa olhando com os olhos da desigualdade em relação aos direitos do homem, né? E isso remonta, embora com registros históricos muito difíceis de se ter precisão, mas remonta às construções filosóficas lá da Grécia Antiga, né? Então, desde Platão, de Aristóteles, as construções filosóficas desses filósofos já nos fazem enxergar o tratamento diferente que tinha o homem e a mulher, né? E isso, os filósofos mais recentes, né, como Rousseau, enfim, a gente consegue enxergar como era feito essa separação entre aquele ser inferior, né, aquele ser submisso, aquele ser que deveria ficar em casa, aquele ser que não tinha capacidade intelectual igual ao homem, que era muito mais emoção do que razão, né? Todos esses discursos que foi se reproduzindo ao longo do tempo. Né? E essas reproduções desse discurso, desse comportamento, né, de submissão e de opressão, né, que fomos sempre, como fomos sempre tratadas, acabou trazendo também para este aspecto da violência, né, grandes dificuldades, né, em relação a não só a se enxergar a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, como a dificuldade das proteções quando a mulher é vítima de violência. Então, isso na verdade, é um corolário obrigatório, né? Um indivíduo que não tem direitos tem mais dificuldade de conseguir ter proteção e mais dificuldade de ter reconhecida pelos seus pares a necessidade dessa proteção. Então, a gente começa a enxergar da importância dos movimentos feministas, né, nessas conquistas, nas conquistas não só dos direitos que foram buscados e foram conquistados por esses movimentos feministas, e aí a gente olhando para trás, a gente vê que naqueles movimentos feministas, ou das teorias feministas que se construiu a partir dos movimentos feministas, como foi importante as pequenas conquistas, que hoje enxergamos como pequenas, né, mas que, enfim, nos trouxeram onde estamos hoje. Levar em conta que muitas mulheres morreram nessa luta, foram decapitadas, foram mortas, foram silenciadas. Então, tudo isso é um olhar que precisa ser identificado para poder se entender como a gente chega hoje. Eu sempre digo, quando eu falo sobre violência contra a mulher, que todos os direitos que nós temos hoje foram graças às lutas feministas, né? Todos. Nós não temos nenhum direito que não tenha sido construído por conta desses movimentos que, às vezes especializados, às vezes divididos em certos momentos históricos e, portanto, buscas diferentes, momentos que se lutou pelo voto, momento que se lutou para alguma criminalização de certa conduta, quando se lutou para igualdade no ambiente de trabalho, para carga horária de trabalho igual, enfim, todos esses movimentos, essas lutas que foram especializar a própria igualdade formal, o tratamento da lei, tudo isso teve por trás movimentos de mulheres que lutaram para essas conquistas, sempre. Então, isso é muito importante a gente enxergar. Fazendo uma breve retrospectiva histórica das legislações que nós tivemos no Brasil, a gente olhando para lá, 1500, né, no descobrimento no Brasil, colônia, portanto, e
as ordenações filipinas, que era a nossa legislação penal, né, que se tinha para proteger os indivíduos no sentido de reprimendas penais, no caso de haver homicídios, estupros, enfim, a gente já vê a distinção nos tratamentos e nas formas estigmatizadas como se tratavam as mulheres em relação aos homens. Isso se reproduziu depois lá no Código de 1830, que foi o primeiro código do Império, né? Se reproduziu no Código de 1890, chamado primeiro Código Republicano, com expressões, por exemplo, como mulher virgem, mulher honesta, né? A possibilidade da extinção da punibilidade pelo casamento do estuprador com a vítima, né? Porque se preocupava naquele contexto, isso até bem pouco tempo atrás, com o aspecto da honra familiar, né? Com a honra sexual daquela mulher. Era isso que se levava em consideração para chamar aquela mulher de honesta ou desonesta. Tá? Então, se a gente começar a olhar para trás, a gente consegue entender por que a gente ainda está lutando, né, bravamente para ocupar espaços de igualdade, para conseguir se ver livre dos assédios, para conseguir se fazer no ambiente de trabalho com igualdade de condições, com salários iguais, sem ter assédio moral, sem ter assédio sexual, porque a gente teve uma história estou tratando exclusivamente de Brasil, mas temos uma história mundial por trás disso, mas dentro de um curto espaço de tempo, porque somos um país jovem, tivemos lutas e avanços muito lentos, né? Vejam que quando eu estou falando da possibilidade de extinção da punibilidade pelo casamento com o estuprador, nós estamos tratando de... Eu vou dizer para vocês aqui, eu anotei para não me perder. Isso foi 2000 e... Deixa eu lembrar aqui. 2005. Tá? Até 2005, né, poderia haver essa extinção da punibilidade. 2005 foi ontem. Tá? Então, para a gente, 2005, a gente tem uma memória, né, nós estamos no ano dos anos 2000, e nós tínhamos essa possibilidade prevista no Código Penal. Nós tínhamos o crime de rapto de mulher honesta, nós tínhamos o crime de sedução da virgem, tá? Nós tínhamos o crime de adultério, tudo isso revogado recentemente. Tá? Recentemente. Então, vejam, a evolução legislativa foi extremamente lenta, né, para conseguir se tentar se retirar do Código Penal brasileiro essas estigmas que traziam para a mulher a necessidade dela ser uma mulher honesta, virgem, tinha tratamento para as prostitutas diferente das mulheres casadas, né? Então, tudo isso foram construções, né, dentro dessa tutela penal que nós temos que enxergar como construções extremamente machistas, né, e oriundas, obviamente, de uma construção patriarcal. Né? Isso não temos nenhuma dúvida. Bom, então vamos já avançar um pouco e enxergar as primeiras legislações que a gente pode dizer que foram avanços na proteção à mulher. E a primeira delas, embora paradoxalmente se falando, talvez tenha sido o Juizado Especial Criminal, né, lá em 95, quando ele cria a possibilidade de se fazer uma transação penal para poder evitar o processo. Vejam, muito paradoxal essa minha fala, porque naquele momento o sujeito podia pagar uma cesta básica e se ver livre do processo. Mas por que ela foi um avanço? Porque foi com a lei do Juizado Especial Criminal que nós começamos a dar mais visibilidade para a violência contra a mulher, e principalmente para a violência doméstica. Né? Por quê? Porque ela não tinha que passar por uma burocracia, vou usar essa expressão para facilitar a compreensão, maior, que era o registro de uma ocorrência, de uma delegacia de polícia, e bastava a lavratura de um termo circunstanciado que ela levava para o judiciário,
já numa audiência, né? Crimes como, por exemplo, constrangimento ilegal, crimes de ameaça, lesões corporais leves. Então, isso, de uma certa forma, deu muito mais visibilidade, se conseguiu dimensionar o tamanho dessa violência, coisa que até esse momento, até 1995, acabava nas gavetas da delegacia, porque prescreviam, eram crimes de penas muito pequenas e não chegavam a ter... o inquérito policial não era feito, porque o delegado tinha certamente coisas mais importantes na visão dele, né, como roubo, latrocínio, homicídio, do que ficar abrindo inquérito policial para investigar crimes chamados de menor potencial ofensivo. Então, essa lei que criou um juizado para esses crimes de menor potencial ofensivo acabou dando uma visibilidade para se ver como tínhamos violência contra a mulher no ambiente doméstico que estava invisibilizada, que estava silenciada. Tá? Óbvio que a Lei 9.099 criou mecanismos chamados despenalizadores que tinham um aspecto muito forte de impunidade para os agressores. E isso fez com que houvesse uma crítica muito grande dos movimentos feministas, porque havia a cesta básica, a possibilidade de pagar uma multa, e o processo não ia adiante. Tá? Mas, vejam, foi o momento da gente poder enxergar que essa violência existia. Bom, com a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, teve sim, esse foi um momento de grande avanço, porque não se aplicaria mais a Lei 9.099. Hoje, os crimes praticados contra a mulher dentro dessa chamada violência de gênero são tratados numa vara comum, portanto, não é uma vara mais de juizado especial criminal, e, portanto, não existe mais a possibilidade de fazer acordo entre a vítima e o agressor. O processo vai seguir o seu curso independente da vontade ou não da vítima. Coisa que naquele contexto de uma mulher constrangida, ameaçada, às vezes pressionada, assustada, se poderia ter a desistência do processo, se poderia ter o arquivamento porque ela não quis continuar, porque ela formalmente desistiu. Então, a Lei Maria da Penha criou mecanismos extremamente importantes, não só porque ela trouxe formas de violência para se enxergar num espectro muito maior o que era a violência contra a mulher, mas também porque criar mecanismos de proteção. Então, se a gente for olhar, a Lei Maria da Penha trouxe na sua redação, né, a chamada violência física, que já era o que a gente conhecia por lesão corporal, por tortura, o próprio feminicídio, são exemplos de violência física. A violência psicológica, né, os crimes de ameaça, de constrangimento ilegal, os crimes sexuais, que a Gisele acabou de nos trazer, o estupro, né, que acabou agrupando ali tanto a conjunção carnal como qualquer outro ato libidinoso diverso. Então, a gente, hoje, no artigo 213, tem todos os comportamentos sexuais no sentido de intenção de satisfação da libido previstos no artigo 213, não mais divididos em estupro e atentado violento ao pudor, como era anteriormente. Hoje temos o crime de importunação sexual, que foi criado por uma lei em 2018, né? Exposição da intimidade, também em 2018. Vejam, avanços, né, muito importantes. Só para abrir um parênteses aqui, a lei que alterou esses crimes contra a dignidade sexual, que foi uma lei de 2009, a Lei 12.015, ela, inclusive, altera a denominação desses crimes, né? Porque as nomenclaturas, as denominações, as formas como se aborda, né, e se dá nome às coisas, é extremamente importante nesses espaços onde a gente precisa marcar posições, onde a gente precisa enfocar e dar visibilidade a certos grupos vulneráveis, né? Então, tirou aquela denominação de crimes contra os costumes, né, que vinha lá daqueles estigmas que já mencionei, e trouxe crimes contra a dignidade sexual, né? Muito mais levando em consideração que
se protege a dignidade e não está se preocupando mais com os costumes de uma época, de uma sociedade, de uma proteção à moral daquela sociedade. Na verdade, está se preocupando com a dignidade individual de cada um que é lesada e atingida no caso dos crimes sexuais. Bom, então, continuando aqui, né, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, né, no caso de crimes de dano, de crimes de furto, que as mulheres podem ser vítimas dentro desse ambiente de violência doméstica, e a violência moral, com relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Né, xingamentos, demonstrações de menosprezo, né, humilhações, tudo isso fica neste mundo dos crimes contra a honra. Né? Então, na medida em que a Lei Maria da Penha traz esse elenco de violências, a gente precisa fazer um link com os artigos do Código Penal. Né? Isso é muito importante de se enfatizar. A Lei Maria da Penha não traz tipos penais, não traz previsões de crimes, né? Só um, criado há pouco tempo, que é o descumprimento de medida protetiva, que virou crime recentemente. Tá? E está a Lei Maria da Penha. Fora isso, a gente tem que ir lá no Código Penal e enxergarmos quais os dispositivos nós temos lá naquele cardápio, né, legislativo que lá temos, para fazer essa vinculação do que é violência física, quais são os crimes que são chamados de crimes contra a integridade física ou contra a vida, o que é violência sexual e quais são os crimes que se tem para se proteger e para se punir essas violências, o que é crimes contra o patrimônio, o que são crimes contra o que seria a violência psicológica, no caso, constrangimento legal, ameaça. Então, para a gente conseguir entender, essas violências, elas estão lá previstas, mas precisamos fazer um link com o Código Penal, podemos entender que, a partir desses dispositivos do Código Penal, esta mulher, então, vítima de violência, pode, através de um registro de ocorrência, dar início a um processo penal. Né? Também uma coisa extremamente importante dentro da Lei Maria da Penha são as situações de poder conceder a essa mulher as chamadas medidas protetivas de urgência, né? Que são medidas no sentido de tirar esse indivíduo, né, afastar ele da mulher, afastar dos seus filhos, dos seus familiares, poder deferir aqui situações onde ela possa ser recebida numa casa de passagem, por exemplo, ela tem a Casa Luciete, Porto Alegre tem a Casa Viva Maria, então lugares onde pode se abrigar essa mulher numa situação de violência. Então, esses seriam aspectos gerais, né, com relação às violências contra a mulher. Mas, com relação ao aspecto mais, vamos dizer assim, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, né? Então, só para que você consiga entender, né? Nós não temos no Código Penal brasileiro o crime de assédio moral, tá? Então, não há esse tipo penal previsto, né? Nós temos o crime de assédio sexual, tá? E mesmo o crime de assédio sexual não tem na sua redação, uma previsão específica que vincule, ou que pelo menos encaixe de forma, uma hermenêutica perfeita, a figura do professor e do aluno. Tá? Se a gente for olhar o artigo que fala do assédio, eu vou ler só para vocês compreenderem. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, o legislador, ele, quando criou o artigo 216-A, ele não pensou, ou se pensou, não quis incluir a figura do professor e aluno. Né? Embora os tribunais superiores já tenham decisão do STJ reconhecendo que mesmo que a previsão do artigo 216-A não contemple de forma tão clara há possibilidade de, numa interpretação mais extensiva, se reconhecer que o assédio sexual de um professor em relação a uma aluna se enquadraria nesse artigo 216-A. Mas vejam, são decisões pontuais, não é uma coisa que a gente tenha tranquilidade de dizer que sempre que houver o assédio sexual, a gente conseguiria encaixar nesse 216-A.
Por quê? Porque é uma divergência não só da doutrina, como também da jurisprudência em relação a essa exigência da condição de superior hierárquico ou ascendência inerente a emprego, cargo ou função. E que, portanto, o assédio sexual estaria muito mais vinculado a atividades laborais. Por exemplo, o chefe em relação à sua subordinada, imagina uma secretária, né? Isso seria um exemplo. O dono da loja em relação à funcionária. Né? Então, esses seriam exemplos onde pudesse se identificar com clareza a incidência do crime de assédio sexual quando o assediador tivesse essa intenção de obter esse... Vejam, o assédio sexual nada tem a ver com violência sexual. Tá? O assédio é um comportamento de constranger, no sentido de criar constrangimento para obter um favorecimento sexual. Os crimes sexuais violentos, como no caso do estupro, são crimes que o sujeito, usando de violência ou de grave ameaça, pratica atos sexuais. Aqui o sujeito está constrangendo, se prevalecendo da situação de superior hierárquico, tá? Ou ascendente, ou ascendência, tá? Inerentes a cargo, emprego ou exercício de função. Tá bem? Então, só para que se compreenda o que é esse assédio sexual, que no ambiente acadêmico, ele ainda não está consolidado nesse artigo 216A. E é um avanço que a gente precisa, pelo qual a gente ainda precisa lutar. Que haja uma alteração desse artigo e que a gente tenha uma previsão específica aqui para se encaixar a figura do assédio em relação, por exemplo, de um professor em relação a uma aluna. Tá? Já temos decisões, mas não é pacífico e tranquila esse enquadramento. Tá bem? Eu não sei quanto tempo eu já tenho, se eu estou já no meu tempo, se querem passar para as perguntas, também visto o adiantado da hora. Uma coisa importante que eu quero só mencionar antes de passar as perguntas é os impactos da pandemia nesses ambientes de violência. Tá? Nós tivemos uma nota técnica, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um instituto que faz as pesquisas com relação a estatísticas de violência extremamente confiável e é estatísticas usadas em todos os trabalhos acadêmicos. Tiveram um levantamento em 2020 no sentido de que houve diminuição das MPUs, que a gente chamadas medidas protetivas de urgência, mas tivemos aumento de feminicídios. Né? Então, vejam que significado tem isso. Né? Essas mulheres, por estarem isoladas com os agressores, não tiveram como registrar essas ocorrências e pedir as medidas protetivas de urgência, mas esse silenciamento levou as mulheres à morte. Né? Então, o fato de ter diminuído as medidas protetivas de urgência, a concessão delas, não significa que não houve violência, muito pelo contrário. Tivemos um aumento de crimes mais graves. Porque ela não conseguindo buscar proteção ou pedido de proteção judicial, ela acabou sendo morta. Mas me coloco aqui à disposição para as indagações, para os questionamentos, enfim, que vocês queiram fazer. Obrigada pela excelente exposição, Inesita. Acho que a Carolina tem uma pergunta, uma primeira pergunta, né, Carolina? Sim, Inesita, muito obrigada. A tua fala elucidativa, trouxe um contexto bem amplo e falou da importância do movimento feminista. Inesita, então, uma pergunta direcionada diretamente, né, a ti para falar sobre assédio moral. A violência de gênero é uma violência sistematizada dentro da nossa sociedade, que além de ser estrutural, pois está presente em todas as instituições sociais, seja na escola, no lugar de trabalho, na família, no grupo religioso, na política, ela é muitas vezes silenciosa ou silenciada. Ou seja, vai muito além da violência física. E mesmo quando se refere a esse tipo de agressão, temos a frase máxima, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O assédio moral praticado contra mulheres no ambiente escolar e de trabalho é uma destas práticas pouco denunciadas, expostas, enfrentadas e punidas. Nesse sentido, então, Inesita, eu te pergunto, qual é o enquadramento legal do assédio moral na lei? E também, quais seriam as possíveis punições administrativas, civis e penais ao servidor público ou à servidora pública que comete, então, um assédio moral dentro de uma instituição?
Muito bem. Então, Carolina, para te responder, como eu já mencionei antes, não existe um crime específico de assédio moral. Tá? Mas nós temos possibilidades de enquadrar essas condutas em outros tipos penais, como, por exemplo, ameaça, constrangimento ilegal, os próprios crimes contra a honra, no caso de humilhações, no caso de xingamentos, no caso de demonstrações de menosprezo. Então, na esfera penal, né, nós não temos um tipo específico, mas temos outros tipos penais que perfeitamente se adequam a esses comportamentos. Tá? Vejam, agora nós temos um tipo penal novo, que é o chamado crime de perseguição, tá? Que foi criado este ano, 2020, que é aqui o stalking, que a gente poderia fazer um paralelo com as perseguições, né, a expressão americana para as perseguições, que foi criado também para essas pessoas que são vítimas de perseguições pelas redes sociais, pelos, enfim, no ambiente de trabalho, o sujeito que espera na porta, que segue. Então, são vários mecanismos que se tem para punir esse tipo de comportamento. Mas uma coisa importante que vem à tua pergunta é esse servidor público, o que pode ter de consequências para a atividade funcional dele. Fora o fato dele poder ser processado criminalmente por qualquer um desses crimes que eu mencionei aqui, ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Já tem, inclusive, várias decisões nesse sentido, de se conseguir enxergar, porque lá na lei que regula a atividade do servidor público, né, uma das coisas que é possível do sujeito ser exonerado, demitido, é quando esse indivíduo praticar improbidade administrativa. Então, essa improbidade administrativa, claro que, obviamente, esse indivíduo, para que isso chegue a essa consequência, ele tem que ser levado, né, através de uma sindicância, a ter todo um processo, né, sindicante, onde ele vai ter ampla defesa, contraditório, ele vai poder se manifestar para defender-se sobre aquela alegação, né, que está sendo colocada contra o comportamento improbo que ele teve, mas esse é um mecanismo que se tem para poder, no caso de um comportamento desse indivíduo dentro do ambiente de trabalho, para que se possa responsabilizá-lo funcionalmente, né? Ele pode, inclusive, perder o vínculo com o serviço público. E ele ainda pode, porventura, condenado criminalmente, por exemplo, num crime contra a honra ou qualquer outra previsão do Código Penal, precisar reparar o dano de forma a ter impactos pecuniários, isto é, vejam, a sentença penal condenatória tem efeitos no cívil. Então, no caso dele responder, porventura, por um crime de contra a honra e ser condenado, ele pode automaticamente precisar ter uma reparação moral, né, pagar um dano moral por aquele constrangimento que ele causou tendo praticado um crime contra a honra. Então, o espectro, e eu sempre digo que o Código Penal, embora a gente precise de muitos avanços ainda, até para se adequar às realidades do século XXI, né, a gente imagina pensar em assédio moral, né, 1940. Claro que não se pensou naquele momento, mas é uma construção que precisa pensar para hoje. Mas fora essas situações particulares que efetivamente se precisa colocar na lei, como agora o crime de stalking, que acabou sendo uma necessidade, temos outros tipos penais que podem se encaixar nessas condutas. O que não se pode é silenciar. Isso é que nunca. A gente sempre tem que, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente acadêmico, dentro do nosso dia a dia, dentro do ambiente familiar, essa mulher tem que se sentir acolhida e protegida para nunca deixar de registrar uma ocorrência na polícia, de se manifestar no ambiente de trabalho e pedir uma abertura de uma sindicância, quando ela se sentir assediada, quando ela se sentir de alguma forma vítima de algum comportamento que seja inadequado, e ter, nesse contexto, apoio para que essas sindicâncias evoluam, para que ela seja ouvida e para que a gente consiga ter uma certa forma de punição ao assediador. Porque o que a gente tem visto é que, às vezes, se intimida a vítima para que, deixa assim, né, não vai te incomodar, ambiente de trabalho, teu colega, né, e a gente acaba relevando, e esse relevar é que talvez nos tenha custado, né, mais duramente a gente estar ainda
buscando e lutando, e pela própria falta de apoio das próprias mulheres, às vezes, né, que nem sempre são tão receptivas com relação a essas práticas, no sentido de querer dar apoio, querer dar acolhimento. Então, acho que essa é uma coisa muito importante, a gente ter espaços de fala, né, ouvidorias, ambientes, a gente possa escutar essas pessoas e, de uma certa forma, contribuir para que se termine com essa cultura dentro dos ambientes de trabalho. Não sei se eu respondi, enfim, eu falo demais, desculpa. Capaz, foi muito, muito bom, né, Carol? Não sei se quer comentar alguma coisa, que a pergunta foi feita por ti. Com certeza, Inesita. Foi muito elucidativa e obrigada, né, por essa fala tão importante dentro da nossa instituição, para nós, servidores, né, professores, formadores, da nossa importância e a nossa conduta enquanto servidor público, ela deve ter sempre permeada pela ética, pelo respeito, pela dignidade. Muito obrigada. Inesita, acho que não temos aí, Carolina, temos alguma questão do público? Senão eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu acho mais que uma pergunta. A tua pergunta, Eugênio. Tá, fazer mais uma pergunta e depois a gente faz uma pergunta para as duas no geral, né? Para a gente fazer o encerramento. Bom, Inesita, tu trouxe, sim, brilhantemente, né, toda uma trajetória histórica do avanço das leis, né, e o quanto isso ajuda na proteção, né, principalmente dos crimes contra a mulher, e eu sei também que tu pesquisa agora muito sobre políticas públicas, né, de prevenção, no enfrentamento a essa violência, porque a gente sabe que a gente ainda tem muito a avançar, né, não só nas questões de legislação, mas de práticas, né, em que a escola pode estar, assim, à frente, atuando, né, e tentando prevenir e provocar grandes mudanças sociais e culturais, né, nesses pensamentos, né, machistas e enfim, para provocar uma equidade entre os gêneros, né. Então eu queria ver, assim, a tua opinião nesse sentido, né, em relação a projetos como Cultura da Paz, né, estratégias de mediação de conflitos, empoderamento de lideranças, ou até mesmo alguns projetos como He4She, Eles por Elas, né? O que tu acreditas, assim, que realmente funciona, né? E talvez seja mais um caminho importante, né, nessa trajetória de erradicação, né, dos assédios e das violências, do enfrentamento. A gente queria te escutar um pouquinho mais nesse sentido, assim, né, as tuas contribuições, assim. Vamos pensar, assim, como eu posso te responder. Então, assim, ó, o que acontece? Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala de uma cultura, né, de um comportamento onde as violências nem sempre são aquelas simbolizadas pela violência física ou pela feminicídio, que é um crime extremamente grave, mas violências simbólicas, né, violências daquele sujeito que quer falar por cima de ti, quer explicar o que tu diz, né, que a gente vive nesse nosso dia a dia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesses ambientes, escolas, universidades, ambientes de trabalho, é ter um espaço nesses ambientes que sejam fóruns de discussão permanente, onde ali não falte a possibilidade de todo mundo poder falar, todo mundo poder ter voz, para se poder compartilhar as experiências e contribuir nas coisas que vão acontecendo. Então, esses ambientes são extremamente importantes. E uma outra coisa que para mim é fundamental, não esquecer que o agressor, o abusador, o assediador, ele é um protagonista dessa história, tá? Então a gente não consegue imaginar nenhum tipo de mudança do comportamento de violência contra a mulher, seja que tipo de violência for, se a gente não incluir esse indivíduo, né, nesses ambientes, né? Porque o indivíduo que é violento, né, eu sempre, quando falo sobre violência, por exemplo, uma lesão corporal, um soco, um pontapé, e a gente consegue retirar ele do lar. Eu advoguei muito no crime, sei muito como é que isso funciona. Aí tu retira ele do lar, tu protege ela, defere lá a medida protetiva, ele fica afastado, aí depois elas fazem a separação, consegue a pensão alimentícia, a vida que segue, ele continua sendo um indivíduo agressivo. E ele vai ter uma outra mulher,
ele vai ter uma outra história, ele vai ter um outro relacionamento, e a gente vai ter o mesmo problema com outra mulher repetido, replicado em outro momento. Então, a gente precisa olhar para estes indivíduos, né, até que a gente consiga culturalmente criar, né, homens que não tenham mais esse comportamento de violência simbólica, violência efetiva, física, que saibam como filhos que a gente consiga transformar em pessoas que realmente tenham esse. Até a gente chegar nesse patamar, e a gente está muito lento nisso tudo, a gente precisa olhar para esse indivíduo agressor, abusador, assediador e enxergar que eu preciso tratar ele de alguma forma, ou seja, de grupos reflexivos, né, através de mediação. A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo que na Universidade Federal funciona, né, que não é exatamente com relação a assédios, nem a práticas de comportamentos abusivos, mas é práticas pedagógicas, que eles criaram lá a CPU, né, que eu acho que é a Comissão de Práticas, deixa eu anotei aqui, deixa eu ver se eu me lembro onde é que eu botei aqui esse nome do que a CPU é. Comissão de Práticas, enfim. Mas só para você, práticas pedagógicas, tá? Então, a ideia é que essa comissão receba, através do NUAC, que é o Núcleo de Vínculo com os Coordenadores, e no FOR, Formação de Professores, que são capitaneados pela CPU, que acaba monitorando as práticas pedagógicas. Então, se há uma reclamação através da ouvidoria de que o professor está tendo práticas pedagógicas inadequadas, isso vai, claro, esses ambientes são de mediação, vai chamar o professor para tentar fazer uma mediação. Mas por que não podemos fazer isso num outro espectro, né, quando há outros tipos de relatos? Isso é um exemplo de práticas pedagógicas, mas pode existir, de repente, algum tipo de mediação que se consiga fazer através, quando o tipo de narrativa for outra. Tá? E isso é extremamente importante, eu tenho um espaço dentro desses ambientes para poder dar a esse indivíduo algum tipo de atenção, fazer algum tipo de mediação, de orientação, de monitoramento, né? Então, uma das coisas que eu tenho muito pensado agora nas minhas leituras para a tese, é que eu preciso monitorar o agressor, né? Isto é, uma mulher vítima de violência, essa mulher agora na pandemia, por exemplo, essa mulher que registrou ocorrência lá antes da pandemia, como é que ela viveu durante 2020 com esse indivíduo que ela registrou ocorrência? Ninguém bateu na porta dela para saber, né? O médico da família, ele não vai lá ver a pessoa que tem pressão alta lá no bairro, ele não vai ver a pessoa com diabetes. Por que o Estado não tem um agente que possa ir nesses ambientes para ver como é que essa mulher está? Ela pode estar numa situação de sequestro, cárcere privado, ela pode estar sendo vítima de abuso sexual, ela pode estar sendo vítima de N crimes. E a gente não está sabendo. Então, é preciso a gente criar mecanismos mais proativos para poder isso no formato de políticas públicas. Essa é a minha sugestão em relação a isso. Não sei se contribuir. Muito, foi ótimo. Muito obrigada. Então, agora a gente vai ter que se ir encaminhando para o final. Eu vou chamar a psicóloga Gisele para a gente fazer uma pergunta de fechamento para ambas as palestrantes, né? E agradecermos, né, a participação de todos aqui. Infelizmente, não conseguimos trazer todas as perguntas do público, né, por uma questão de tempo, né? Mas não vai faltar oportunidade de nos reunirmos novamente, né? Porque vamos continuar discutindo a temática aí, né, exaustivamente dentro da nossa instituição. Gisele? Estou aqui. Queres abrir a tua câmera? Posso abrir. Opa. A gente pensou numa pergunta assim, de fechamento, porque como vocês perceberam, né, no início da nossa live, a gente está nesse processo, então, de construção de uma política de prevenção, enfrentamento e erradicação de assédios e violências, né? Elaborando junto com vários atores, vários servidores aí da nossa instituição, uma redação dessa política, né, para a gente poder regulamentar um documento.
e também ações educativas, como a Rosane Bon já bem colocou aqui, né? E também pensando, né, em construção de manuais, de protocolos de violência para encaminhamentos mais efetivos e adequados, né? Um encaminhamento assim padronizado para todos os campos do IFSU, né? Pensando nessas questões de violência para aumentar a eficiência, a celeridade dessas notificações de violência, né? Para que todos possamos receber aí uma capacitação e falarmos a mesma linguagem nesse sentido. Então, eu queria escutar um pouquinho, né, de vocês sobre isso, sobre essa estratégia, né, que nós estamos pensando nesse sentido de criar fluxogramas, né, que perpassem todos os campos, que sejam padronizados, pela experiência de vocês, assim, né, é possível que isso funcione, né, vocês têm alguma ideia? Acho que nós estamos abertos, assim, né, para essas contribuições, para melhorar os nossos processos institucionais. Acho que é isso. Bom, se me permitem, né, eu acho que o caminho é sempre o debate, a discussão, né, a troca de ideias, espaços como esse, assim, né, que a gente possa compartilhar e tal, né, porque é na escuta, é no se ouvir, né, que a gente vai construindo as ideias, né, às vezes as coisas ficam dentro da cabeça da gente e não conseguem ganhar corpo, e isso vai acontecer na medida em que a gente compartilha, no momento que a gente socializa e vai construindo caminhos. Tá. Eu acho que a questão da definição de protocolos e de procedimentos unificados, eu acho que isso é uma questão bem importante, né? Acho que se vocês partem do princípio de que os IFES terão uma política de enfrentamento a situações de abusos e de assédio moral, sexual, eu acho que é o caminho mais acertado. Tá? E eu digo isso assim porque, às vezes, e não raras vezes, nós temos que lidar lá no núcleo com profissionais que desejam notificar, mas que não encontram respaldo da sua instituição, né? E isso é muito ruim, né? Porque às vezes o profissional acaba ficando meio solitário nesse projeto e se sente muito intranquilo, porque acaba que às vezes a denúncia, a notificação acaba ganhando um cunho pessoal, né, particularizando as coisas e não uma questão institucionalizada. Então, parece que aquela pessoa que tem alguma questão pessoal, algum tipo de coisa mal resolvida com aquele autor daquela violência, e que por isso, então, está criando esse tipo de problema. Não, o que a gente precisa entender é que as instituições de ensino, as instituições de saúde, na área da educação, na área da assistência, na área, seja ela qual for, que exista uma questão institucional, né? E não uma questão pessoal, porque somente quando há uma comunicação meio que em uníssono, digamos assim, é que as coisas se consolidam como um projeto institucional, né? Então, acho que isso, assim, né? Se a gente, por enquanto, não sabe muito bem qual é o caminho, a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai projetar coisas, mas que sejam um projeto, né, coletivo, né, para que as denúncias não fiquem esvaziadas numa coisa de questão pessoal, né, que diz respeito ao abusador e a pessoa que denuncia.
Não, acho que a falta de apoio institucional é bem nocivo, né, e contribui enormemente para o esvaziamento da denúncia. Então, acho que tem que ir consolidando, sim, um projeto coletivo, sim. É isso. Obrigada, Gisele. Muito obrigada pela contribuição. Inesita, não sei se queres falar alguma coisa. Rapidinho, assim, ó, com relação a essas práticas de assédio, a gente tem que enxergar, por exemplo, que o assédio moral, ele pode ser horizontal, né, entre colegas, ele pode ser vertical de forma descendente, isto é, contra alguém que é subordinado, ou de forma ascendente, quando é contra um superior hierárquico. Mas, de qualquer forma, nessas 3 situações, aquele indivíduo que foi vítima, ele tem que ter espaço para poder fazer exatamente como a Gisele coloca. Esse indivíduo ele tem que se sentir capaz de se sentir acolhido quando ele for, e não sentir que lá vem ele, né, com algum revanchismo, querendo falar mal. Tanto se ele está com um problema, o professor em relação ao aluno, o aluno em relação ao professor, ou entre colegas professores, serem prestigiados da mesma maneira, no sentido de que esse indivíduo precisa ser ouvido, né? E uma coisa importante é a gente difundir nesses espaços, e isso é assim, uma coisa que eu acho que é talvez a mais fundamental, que essa cultura de pôr fim a assédio, de pôr fim a esses ambientes onde haja qualquer tipo de violência, seja uma cultura do grupo, né, que todos se incluam nela. Não é eu me sentir perseguido como se fosse uma caça às bruxas, né? Nós vamos buscar o fulano. Não, eu tenho que me incluir nesse discurso, porque ele faz parte de uma nova visão de mundo. Tá? Eu tenho que ser contra o assédio, se eu for homem, se eu for mulher, se eu for trans, se eu for... Não interessa, eu tenho que ser contra, porque isso melhorará o mundo para todos nós. Tá? Então, isso tem que fazer parte de uma política daquele ambiente. Nós somos contra o assédio, nós todos, do IFSU, a UFPEL, a Prefeitura de Pelotas, enfim, a FURG. Esse é um ambiente de trabalho onde não se aceita assédio. Então, se for um discurso de todo mundo, facilita quando houver alguma situação assim, para esse indivíduo ter liberdade, se sentir com vontade de... Porque ele vai se sentir que ele está num ambiente de acolhimento. Isso é muito importante, na minha visão. Tá bem? Com certeza, ótima fala, né? E as pessoas realmente vão se sentir mais acolhidas e isso traz frutos, melhorias, né, na qualidade de vida de todos nós, servidores, servidoras, né, alunos, estudantes, né? Então, acho que gostaria de agradecer, então, a presença da Inesita, da Gisele, falas, assim, brilhantes, profissionais com experiência, que contribuem muito, então, para a nossa reflexão enquanto instituição de ensino, para a melhoria das nossas práticas, e realmente foi uma noite maravilhosa, né? E gostaria de passar a palavra, não sei se, Carol, tu queres falar mais alguma coisa para encerrarmos? Eu acho que seria isso mesmo, agradecer ao nosso público, pedir desculpas se não conseguimos realizar todos os questionamentos, as perguntas, mas que foi uma noite muito interessante, né? Inclusive para nós, enquanto servidores, para a gente se atentar a essas práticas dentro da nossa instituição, inclusive retomar, né, essas discussões, pensar em protocolos, em ações e atividades, né, que já vêm sendo feitas e que a gente vai colocar em ação em seguidinho. Agradecer principalmente, né, a Gisele e a Inesita por essas falas tão bacanas e tão importantes para nós. Gostaria de agradecer também a nossas intérpretes, né, a Francine, né, e a Alexandra, porque às vezes é difícil acompanhar, né, a gente fala um pouquinho rápido, mas vocês se desdobram e conseguem, né, nos auxiliar aí para que essa comunicação chegue a todos, tá? Muito obrigada, gurias. Foi muito bom, tá? Obrigada pela presença de todos e todas, e no próximo mês teremos outra live, vamos continuar conversando sobre o assunto, né? Sobre as relações de gênero, e focando principalmente nas masculinidades, na construção das masculinidades, né? Precisamos conversar sobre essas masculinidades, né? Hegemônicas e não hegemônicas, né, outras que estão se construindo a partir dos nossos avanços aí, né, nas políticas públicas, né, nessa área, tá bem, pessoal?
Uma boa noite a todos e todas. Fiquem bem e até a próxima.